Amém? Uma boa noite para todos os que eu ainda não tinha visto, né? Uma boa noite para vocês também que estão aí de seus lares nos vendo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero, né, continuar falando sobre a gratidão, continuar ministrando sobre esse assunto, a gratidão, né? E eu quero nessa noite entrar um pouquinho mais a fundo sobre algo que a gratidão nos leva a viver ou a fazer, amém? Mas gratidão é reconhecimento por um benefício que eu recebi. Então entenda, gratidão, o significado de gratidão é reconhecimento por um benefício recebido. Então a gratidão é isso. A gratidão, ela precisa ser expressa através de ações. A minha gratidão, ela precisa ser expressa de alguma forma através de ações. E o que eu quero falar hoje, o que eu quero falar nessa noite, o título dessa mensagem é Gratidão que se vê. Gratidão que se vê. Amém? E eu quero usar o texto de Lucas, capítulo 7, versículos 36 até os 50, para nós refletirmos sobre isso nessa noite. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Eu vou usar a nova versão internacional, que é a versão que eu gosto, né? Uma versão que eu trabalho muito com ela. Então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua aí, mas no final nós vamos chegar no mesmo lugar, amém? Então a palavra de Deus, ela diz assim, ó, lá no versículo 36, ela começa dizendo assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, e depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Então eu quero dar uma pausa aqui. Veja, Jesus, ele foi convidado por um fariseu para jantar na casa dele. E Jesus aceita o convite e vai até a casa desse fariseu para se jantar, né, para jantar com aquelas pessoas que ali estavam. E a Bíblia aqui, na sua narrativa, ela está dizendo que uma certa mulher pecadora, a Bíblia deixa claro, ela era pecadora. Ela fica sabendo que Jesus está na casa desse fariseu e está ali para jantar. E essa mulher, ela toma uma decisão. E essa decisão leva essa mulher a quebrar todo e qualquer protocolo de religião. Essa mulher, ela arrebenta com qualquer protocolo de religião. Primeiro, por que ela arrebenta com qualquer protocolo de religião? Primeiro, porque ela entra na casa de um fariseu sem ser convidada. E o que é um fariseu? Um fariseu nada mais é do que um homem separado para viver uma vida religiosa, severa. Então o fariseu naquela época era um grupo de pessoas que eram separados para viverem uma vida religiosa muito severa, né? O fariseu também eram pessoas que cumpriam a lei rigorosamente. Se havia pessoas que cumpriam a lei naquela época rigorosamente, esses eram os fariseus. Eles eram chamados de hipócritas por Jesus. Por quê? Porque eles valorizavam mais a doutrina do que a transformação dentro do coração deles. Amém? Veja, essa mulher, ela estava entrando sem ser convidada num ambiente como esse, aonde aqueles homens estavam cheios de regras e doutrinas. O que é um ambiente cheio de regras e doutrinas?
Um ambiente cheio de regras e doutrinas é mais ou menos assim. Quando você entrar por aquela porta, você tem que passar por aquela porta, dar 2 passos para a direita, depois dá 2 passos para a esquerda, aí você anda até a frente. Quando você chega lá na frente, você vira, e aí você dá mais 2 passos para a direita, entendeu? Isso é religião, isso é protocolo, isso é doutrina. E quando você chegar lá, você não fala nada, você não ri, né? Não faz nada disso. Eu me lembro que quando eu converti, né? E eu fui chamado pelos irmãos, né? Para ministrar no ministério de louvor. Os irmãos falaram, você vai ministrar no ministério de louvor. E eu falei, mas como é que faz isso aí? Não, isso aqui você sobe e você canta. Eu falei, tá bom. Eu não cantava, não sabia nem o que era cantar, mas eu falei, era mais ou menos a única maneira que eles tinham de me manter na igreja, né? E a igreja que nós congregávamos era uma igreja mais tradicional, embora não fosse tão tradicional assim, mas era uma igreja mais tradicional, talvez uma igreja que tinha uma faixa etária mais de idoso e menos de jovem, né? Então não era tão comum assim um louvor mais avivado, vamos dizer assim, né? Mas eu lembro que quando me colocaram para ministrar o louvor lá, eu me lembro que eu falei assim, não tem como pegar um pedestal de microfone aqui para pôr aqui? O irmão falou, claro, nós vamos pôr aqui. Eu falei, então vamos pôr aqui o pedestal de microfone, né? E aí eu falei para os irmãos, vamos colocar de pé aqui para nós louvarmos a Deus, aleluia. Então vamos colocar de pé, né? E a gente tinha, lá também era comum assim, né? Nós tínhamos lá quatro irmãos que eram praticamente os fundadores da igreja. Eles gostavam muito do quarteto, né? Então nós tínhamos lá um tenor, um baixo, um soprano e um contralto. Então normalmente no culto ali havia ali um hino que era cantado, né? E eles ministravam esse hino de uma maneira linda, linda mesmo assim. E eu gosto muito disso também, né? Mas depois vinha o louvor. Então quando veio o louvor eu falei, então agora os irmãos se colocam de pé e nós vamos adorar o nosso Deus. E nós começamos a louvar a Deus. E eu comecei a bater palma e falei para a igreja, vamos bater palma, irmãos, e coisa e tal. E a igreja começou a bater palma, um olhava para o outro, tipo assim, esse negócio vai dar ruim, mas vamos lá. Isso aí vai dar ruim depois no final, mas bate palma, irmão, louva a Deus, aleluia, e glorifica o Senhor aí. E um olhava para o outro e falava, ixi, rapaz, esse aí ministra hoje, amanhã, não sei se ele ministra mais, né? Mas, sabe, são regras e doutrinas. Então, essa mulher, ela estava entrando dentro desse ambiente, era desse lugar, e sabe o que ela fez, querido? Ela meteu o pé em tudo, ela passou por tudo, ela passou por cima de regra, de doutrina, ela desconsiderou tudo isso, ela quebrou qualquer protocolo. Se tinha que dar 2 passos para a direita, ela não deu, para a esquerda, ela já entrou rasgando, e ela já foi direto na onde? No Senhor Jesus. E eu imagino que não era tão simples de você chegar no Senhor Jesus, porque estava cheio de religioso à volta dele. E o religioso é assim, não, você não pode chegar perto de Jesus, porque como é que você vai chegar perto de Jesus? Você é impuro, né? E os religiosos todos puros, né? Todos fariseus ali, né? Que nós é que temos acesso a Jesus. Ela já foi passando no meio de todo mundo. Então, eu imagino a dificuldade que foi, mas ela passou por cima de tudo isso. E um segundo ponto, essa mulher naquela sociedade, naquela época que ela vivia, ela era considerada como uma mulher impura, né? Por quê? Porque ela era uma prostituta. E aos olhos daqueles homens, ela era impura e ela jamais deveria estar ali aonde ela estava. Mas sabe, querido, ao entrar na casa daquele religioso, daquele fariseu, ela correu o risco de ser expulsa daquela casa, de ser humilhada publicamente diante de todas aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar. Mas mesmo assim, ela fez o que tinha que fazer, e não só fez com ousadia. Por que ela fez isso? Porque ela queria expressar a gratidão que ela tinha pela pessoa de Jesus. Ela queria expressar aquilo que ela sentia pelo Senhor Jesus, ou pelo que o Senhor Jesus havia feito na vida dela. E o mais interessante, querido, é como o Senhor Jesus reage. É como o Senhor Jesus reage. O Senhor Jesus, ao ver aquela mulher chegando perto dele,
ele a acolhe e ele a trata com dignidade. Ele não só acolhe ela, mas ele acolhe aquela mulher impura e trata ela com toda dignidade. Sabe por que Jesus faz isso? Porque Jesus não olha para o que você faz exteriormente. Jesus, ele olha para o quanto você carrega dentro do teu coração interiormente. Jesus não está preocupado com as regras e as doutrinas que você cumpre na igreja. Jesus está preocupado com o arrependimento que você traz dentro do seu coração. E é isso que nós temos que entender, queridos. Muitos de nós vivemos debaixo das regras e das doutrinas. Achamos que agradamos a Deus porque vestimos tal roupa, achamos que agradamos a Deus porque participamos de tal ministério, achamos que agradamos a Deus porque não cortamos o cabelo, achamos que agradamos a Deus porque não raspamos a perna, não raspa o braço, o outro não pode ter barba, o outro pode ter barba, o outro não pode cortar o cabelo. Nós achamos que agradamos a Deus fazendo isso. Mas sabe o que de fato agrada a Deus? É aquilo que você traz dentro do teu coração. É o quanto você tem de arrependimento dentro do teu coração. E isso é lindo demais. Porque o Senhor Jesus, ele nos coloca num patamar de igualdade. Não há o maior e nem o menor. Quando nós olhamos por esse ângulo, não há o maior e nem o menor. Não adianta você ter um título, porque o título não serve de nada. Diante do Senhor, não. O título não serve para nada. Aliás, eu diria que o título é uma das coisas que mais traz problema na vida de um cristão. Porque envolve ego, porque envolve uma série de coisas. E isso é muito perigoso. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos Ele nos colocando num patamar só. Porque não adianta eu ter título, se o meu coração, ele não carregar com ele arrependimento. Amém? E alguém grato, ele não se preocupa com as regras, ele não se preocupa com as doutrinas. O que ele quer é demonstrar a sua gratidão a Jesus. E o que eu quis dizer para você no começo ali, quando eu falei da igreja que nós ministrávamos, era exatamente isso. Eu não estava, de verdade, irmãos, eu não estava nem um pouco preocupado com as regras e doutrinas. Eu queria mesmo, de verdade, que os irmãos saíssem tudo correndo dentro da igreja, igual doido, gritando o nome de Jesus e pulando e voando em Jesus. Porque o que eu queria era isso, eu era grato por Ele, por o que Ele fez na minha vida. Eu era grato porque Ele me tirou das trevas, e Ele me deu a oportunidade de conhecê-lo, e eu queria expressar isso cada vez mais. E eu vejo que esse é o maior desafio da igreja nos tempos de hoje, porque nós estamos presos a tantas coisas. Por que você não levanta a sua mão e não grita para Jesus que você o ama? Porque talvez você está preocupado com o irmãozinho que está do seu lado, porque ele vai falar. Não, mas que absurdo ficar gritando dentro da igreja. Ué, se ele não quiser que seja grito, vai embora. Mas eu vou gritar, e eu vou adorar Jesus aqui hoje. E não importa quem vai ficar e quem não vai ficar. Eu quero sair daqui nessa noite demonstrando a minha gratidão. Aquela mulher decidiu. Ela falou: hoje eu mostro publicamente para a sociedade que eu amo Jesus e eu sou grata a Ele. E não tem religião alguma que vai me impedir de fazer o que eu tenho que fazer nessa noite. Nós estamos presos, irmãos. Eu vejo cultos como se nós estivéssemos aqui num culto fúnebre. Louvamos a Jesus, Ele é o Senhor, Ele nos salvou. Ele salvou, nós estamos cantando que Ele salvou. Ele nos salvou. Está dizendo que Ele mandou para o inferno. Parece que está falando, Ele nos mandou para o inferno. Não, Ele te tirou do inferno, querido. Você tem noção do que você está cantando? Irmãos, nós não prestamos atenção naquilo que nós cantamos. Irmãos, o céu está esperando de dentro de nós voz de gratidão, de louvor e de adoração. Deus está esperando um povo que se levanta e adora com intensidade. Nós temos tudo para fazermos isso, mas os protocolos nos impedem de tudo isso.
O que aconteceria se um irmão saísse correndo aqui dentro da igreja? Meu Deus, você viu que absurdo? Precisa falar com o pastor para dar um jeito de colocar de banco na igreja esse irmão, porque saiu correndo dentro da igreja na hora do culto. Ah, irmão, se eu visse correndo, eu saia correndo atrás. Nossa, mas não sai nenhum, sabe? Eu fico às vezes falando, Deus, fala com alguém, pai. Manda um doido sair correndo aí dentro para nós ver o trecho endoidar, né? Não tem, vai cantar o louvor, né? Quarta-feira eu comecei a ver, eu falei, Senhor, agora esses molequinhos vão endoidar em Jesus aqui, e vai começar a voar aqui em Jesus, mas ainda eles estavam presos, eu sei que estavam. E eu dizendo, vai molecada, vai, né? Porque é tão gostoso você ter liberdade para adorar a Deus e expressar o seu amor por Deus, a sua gratidão por Deus. Não se prenda a protocolo algum. Quando você quer demonstrar sua gratidão a Deus, esqueça quem está do seu lado. Amém? Esqueça quem está do seu lado. Não olhe para o seu lado, olhe para Jesus. Amém? Voltando ao texto, vamos lá no versículo 39. Deixa eu andar um pouquinho mais aqui. Versículo 39, ele diz assim: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, olha aí, o fariseu falando para ele mesmo, ele pensando ali, né? Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Eu quero dar uma pausa aqui. Uma pausa rápida aqui, porque eu quero mostrar para você aqui um comportamento típico dos religiosos. Isso aqui é um comportamento típico de religioso. O religioso, ele julga o tempo todo. Por que ele julga o tempo todo? Porque eles acham que eles estão certos e o resto está errado. A nossa igreja vai ser salva, o resto vai tudo para o inferno, vai queimar no fogo do inferno, aleluia. Fala assim ainda, nós é que temos acesso a Deus, aquilo ali é uma seita, e por aí vai, umas coisas malucas. Então o fariseu, ele é aquele que julga o tempo todo, e olha que interessante, ele estava ali com Jesus, e ele estava fazendo o quê? Nossa, se Jesus fosse realmente um profeta, ele saberia quem está tocando nele, uma meretriz, uma prostituta que está tocando, uma mulher impura. Mas olha que interessante o comportamento do fariseu. Quando Jesus fala para ele assim, Simão, eu tenho algo para te dizer. Olha a resposta de um fariseu. Diz, mestre, porque é assim que o fariseu faz. Mestre, vai por mim, irmãos, é bem isso aí. Isso é típico de fariseu. Aleluia, fala Jeová. O fariseu, quando ele vai orar, irmão, é uma coisa linda. Eu fico olhando Jesus pensando no céu. Lorde, mestre. Nossa, fala, meu pai, chega a ser até bonito de ver. Ele estufa o peito, ele se arma daquele movimento todo, né? E eu fico imaginando Jesus pensando lá em cima, meu Deus, lá vem aquele meu filho de novo, aquelas doideiras dele, eu vou ter que dar um jeito nele, né? E aí ele começa com os famosos se anda lá na praia, sai que a mala cai, aquelas coisas absurdas que você está acostumado a ver, né? Se anda lá na praia, e aquelas coisas loucas, por quê? Porque ele é religioso. Irmãos, olha, eu brinco com você, mas olha, pensa no negócio que me deixa doido. Eu fico imaginando Jesus, porque Jesus conhece o coração, e Jesus está ali, escuta, Jesus sentado ali com ele, Jesus olhando a intenção do coração dele, e Jesus fala para ele, Simão, eu quero falar com você. Aí ele vem com essa resposta para Jesus, depois de julgar Jesus, mestre, manda, mestre, que o teu servo te ouve. Meu irmão, escute bem, o religioso ele é assim, ele vai te julgar o tempo todo, e quando você disser algo para ele vai dizer, amém. Sabe, eu convivo com religioso,
E às vezes eu vejo como funcionam as coisas. Ele diz, ele te julga, ele vê, ele faz determinadas coisas, mas quando você fala, vamos, ele diz, ô mestre, amém. Mas por dentro dele, ele está dizendo, não quero, não vou, não estou nem um pouco à vontade para fazer o que você está pedindo. Cuidado com a religião, cuidado com esse tipo de postura, querido, porque esse tipo de postura não agrada ao Senhor. Jesus não espera de mim esse tipo de coisa, Ele não espera de você esse tipo de coisa. Talvez seja por isso que tantas pessoas têm vergonha de orar no meio do público, por isso que tem tantas pessoas que têm vergonha de falar da palavra de Deus, porque ela olha para isso e ela diz, como é que eu vou orar dessa forma? Meu Deus, Jesus, o Senhor está aí? Papaizinho? Aí vem o outro, oh! Meu Deus, né? É ele que vai orar depois do ou, aí ele fala, Jesus, o Senhor está aí, Jesus? Eu não sei falar com o Senhor, mas o Senhor pode me ouvir? E veio o outro lá dando as rajadas dele, e ele acha que a oração dele não vai ser respondida por Deus. Meu irmão, Jesus não está olhando para isso, querido. Volto e repito a você, Jesus está longe desse tipo de coisa. O que Jesus está buscando é um coração verdadeiro, só. Não é o quanto você é eloquente, não é o quanto você sabe falar, e nem o quanto você sabe da Bíblia, mas é o quanto você carrega no teu coração de arrependimento verdadeiro por Ele, amém? E aí no meio desse diálogo aqui, Jesus ele usa um exemplo com esse fariseu, lá no versículo 41, ele diz assim, para o Simão, né? Ele fala assim, 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50, nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus respondeu, você julgou bem, disse Jesus. Querido, essa parte ela é muito profunda para mim. Aquela mulher, ao expressar a gratidão dela por Jesus, ela é questionada pelas pessoas que estão ao redor dela. Aquela mulher, quando ela decide expressar a gratidão dela por Jesus, automaticamente, aquelas pessoas, elas reprovam aquilo que ela estava fazendo. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Acredite no que eu vou dizer. Certamente isso também irá acontecer com você. Quando você decidir expressar a sua gratidão por Jesus, certamente isso vai acontecer com você. Escute bem o que eu estou dizendo. Nossa, agora só fala de Jesus? Antigamente vivia na guia, deitado com o cachorro lambendo a boca. Antigamente vivia se prostituindo, se drogando, andando com um monte de tranqueira aí fora, e agora só fala de Jesus, agora virou santo, agora é santo. Olha o santo chegando aí, olha a santa chegando aí. Acredite, querido, a sua gratidão por Jesus, ela vai gerar incômodo em muitas pessoas. Ela vai gerar a reprovação de muitas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela mulher estava pouco lixando para o que aqueles homens estavam pensando. Aquela mulher estava pouco preocupada com aquilo que eles iriam falar. Ela entendeu o que aconteceu na vida dela. E aqui para mim é um ponto central para mim e para a sua vida. Aquela mulher era uma mulher impura. Mas Jesus a resgatou e a limpou e a purificou, e ela entendeu isso. Aquela mulher estava condenada, mas Jesus a salvou, e foi por isso que ela tomou essa decisão. E escute o que eu vou dizer para você:
Tem muitos cristãos que não entenderam isso ainda. E é por isso que tem tanta dificuldade de ser grato a Jesus o tempo todo. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Ouça, por favor, o que eu vou dizer para você nessa noite. Não tem a ver com carro. Não tem a ver com casa. Não tem a ver com conta bancária. Não tem a ver com poder. Tem a ver com uma coisa: eu e você estávamos condenados a queimarmos no fogo do inferno a eternidade toda, e Jesus, através do sangue dele na cruz, pagou o preço e nos resgatou do inferno e nos transportou para o reino da luz. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que mais precisa para você ser grato? Uma casa? Meu irmão, uma casa, um carro, quando você recebeu a salvação eterna, um lugar aonde não haverá dor, nem tristeza, nem sofrimento. É o lugar aonde eu e você viveremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que essa mulher entendeu é o que eu e você não entendemos ainda. Foi por isso que ela tomou essa posição, foi por isso que ela correu até Jesus, e ela fez tudo isso, porque ela entendeu o que eu e você estamos sofrendo para entender. Por que você está deprimido, meu irmão? Ah, pastor, sabe, eu queria muito um carro novo, mas Jesus não me deu. Por que você está tão deprimido? Ah, pastor, eu tenho orado tanto a Deus por um salário novo, mas ele ainda não chegou. Por que você está deprimido, meu irmão? Ah, sabe o que é, pastor? Eu queria uma casa de 18 quartos, mas o Senhor só me deu uma de 3. O carro, a casa, esqueci do bidê, voltando, 18 quartos mais o bidê. A casa, o carro, o teu salário, tudo isso, no dia que o Senhor vier nos buscar, vai queimar diante dos teus olhos, porque nada disso para o Senhor tem valor algum, meu irmão. E eu e você continuamos vivendo uma vida embasados nisso, quando novamente eu digo a você: se nós entendêssemos que nós estamos salvos para viver uma eternidade no céu com o Senhor, esse culto aqui deveria o céu descer na terra. Esse culto aqui deveria ser completamente diferente, meu irmão. Mas a impressão que eu tenho é que tudo nos traz aqui por interesses e não por uma gratidão. Meu irmão, você tem noção? O que vai pagar pela tua salvação? Eu volto e repito: eu e você estávamos condenados à eternidade no inferno, queimando no fogo do inferno. Queimando no fogo do inferno. E a impressão que eu tenho é que muitos ainda não entenderam isso. E é por isso que estão vivendo assim. Meu irmão, se carro foi embora, se casa foi embora, se tudo foi embora, não importa. O que importa é que uma pessoa não pode ir embora, e o nome dele é Jesus. Ele não pode ir embora da sua vida, ele não pode ir embora da sua família, porque se ele for embora, acabou. Aí você perdeu tudo. Mas se você tiver Jesus, você tem tudo que você precisa, querido. E aí eu escuto relatos de uma nação. A Lívia esteve há pouco tempo atrás, a Lívia esteve na África. E ela passou um tempo lá na África. E ela nos colocou ali, ela fez uma refeição um dia para nós. A refeição, o banquete da África. Uma comida que chama papis. Uma pasta como se fosse um mingau. Eu estou falando da comida deles, a top.
uma pasta branca como se fosse um mingau, como se fosse talvez para nós aqui uma polenta, algo parecido, o frango e um pouco de repolho. Esse é o manjar deles. Esse é o manjar deles. No dia de manjar, depois você vai ter a comida cotidiana deles. Mas eles iam cultuar ao Senhor. E você acha que eles encontravam uma igreja com ar-condicionado ligado, aparelhagem de som montada, tudo isso aqui? Não, queridos. Mas a Lívia dizia que quando alguns homens e mulheres começavam a cantar, o céu descia sobre aquele lugar. E o poder de Deus era manifesto no meio daquele povo. Isso é entender que não tem a ver com coisas materiais, tem a ver com um Criador Todo-Poderoso, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Meu irmão, não há preço para isso, querido. Não há preço para isso. Não há preço para isso. E enquanto você não entender isso, você vai ter dificuldade de ser grato. Porque a sua gratidão, ela está atrelada a coisas materiais. A sua gratidão está atrelada a um casamento, a sua gratidão está atrelada a um carro, a sua conta bancária, a sua gratidão está atrelada a isso. E o que eu quero te dizer nessa noite é que a sua gratidão não deveria estar atrelada a nada disso. A sua gratidão só deveria estar atrelada a uma coisa: o céu. Nós cantamos há dias aí essa canção: aguardo o dia em que verei o meu Senhor, virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Seu coração deseja vê-lo mesmo? Seu coração deseja vê-lo descendo entre as nuvens? O seu coração deseja vê-lo? Ou você está tão preso a esse mundo e as coisas desse mundo, que você não consegue nem pensar nessa eternidade que é a proposta para nós? Versículo 44, voltando ao texto, versículo 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Veja, querido, o gesto do perfume, esse gesto do derramar do perfume, é exatamente a gratidão que se vê. Ela é exatamente a gratidão que se vê. Porque muitos se dizem gratos a Deus. A pergunta é: e o que você tem feito para expressar a sua gratidão? Obrigado, Senhor. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E o que você tem feito como expressão dessa gratidão por tudo isso que o Senhor tem feito? Então essa mulher, ela teve uma gratidão que foi vista ali. Essa mulher, ao derramar o perfume, esse perfume caro em Jesus, ela estava dizendo uma coisa: nada mais na minha vida tem valor a não ser a obra que o Senhor fez na minha vida. O que ela estava dizendo aqui é: bens materiais, dinheiro, tudo, nada mais tem valor perto do que o Senhor fez na minha vida. É isso que ela estava dizendo aqui. Agora deixa eu só te pôr a par de uma coisa que é muito importante nós entendermos também. Vamos trazer um pouquinho para os dias de hoje, para o contexto de hoje. A Bíblia diz que essa mulher, ela derrama um perfume, ela unge Jesus com um perfume. E a Bíblia fala que esse perfume, ele custava 300 denários.
um denário era um dia de trabalho. Então, se nós formos pensar em 300 denários, nós estamos falando em 300 dias de trabalho. Então eu fiz umas continhas rápidas aqui, mas depois, se você quiser fazer, você pode fazer também, considerando duas coisas. Primeira, considerando o salário mínimo, hoje que é R$ 1.518. Se nós considerarmos esse salário mínimo de R$ 1.518, o que essa mulher derramou sobre Jesus foi um perfume que custou R$19.734, ou R$19.734. Agora, se eu fizer uma outra conta, e eu vejo que essa conta é que tem que ser levada em consideração, que é a renda de uma família hoje, uma renda média de uma família brasileira hoje, que é no valor de R$ 3.100. A renda média de uma família brasileira hoje gira em torno de R$ 3.100. Se nós fizermos essa conta, o perfume que essa mulher ungiu os pés de Jesus valia R$40 mil. R$40 mil. E ela entregou isso com uma alegria muito grande, e não com um peso. Ela deu praticamente um carro. Ela pegou um carro e jogou ali assim, ó. E é isso que eu quero que você entenda, querido. Por que muitos não entendem essa gratidão? Porque muitos ainda não compreenderam. Como pode, meu Deus, pegar um perfume tão caro desse aí e jogar nos pés de Jesus? Rapaz, é muito dinheiro, R$40 mil, cara. Com R$40 mil nós fazíamos um monte de coisa. Jogar no pé de Jesus? Quem foi que foi pregado na cruz por você? Quem foi que derramou toda a gota, até a última gota de sangue na cruz por você? Quem foi que tirou você do inferno, da condenação eterna? Você acha mesmo que R$40 mil paga? Você acha mesmo que tem valor que pague isso? Não, querido. Não existe valor nenhum que pague isso. Mas o que eu quero que você entenda é que nós não estamos presos aqui a valor. Nós estamos presos aqui a uma coisa. Para essa mulher, nada mais tinha valor na vida dela, que não fosse aquilo que Jesus fez por ela. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que mais tem valor na sua vida? O que mais tem valor na sua vida? A sua conta bancária? O seu descanso? A sua tranquilidade? O que mais tem valor? Os seus prazeres? Desfrutar dos seus sonhos, realizar os seus sonhos, correr atrás dos seus projetos? Eu não sei. Cada um aqui carrega algumas coisas dentro do seu coração. Agora, olha o que Lucas 7, 47 agora, versículo 47. Ele diz assim: portanto eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aqueles a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O fato dessa mulher entrar na casa de Simão e ungir os pés de Jesus, nos deixa claro que aconteceu algo antes desse gesto com essa mulher. Não foi aí, foi antes. Antes disso aconteceu alguma coisa. Ela já havia recebido o perdão dela. E o fato dela ter certeza de que ela já havia recebido esse perdão, levou ela a passar por tudo isso e chegar até Jesus e ter essa atitude que ela queria ter com Jesus. É a certeza do perdão que ela recebeu que fez com que ela fizesse isso. E escute isso, teologicamente, nós temos algumas visões sobre esse assunto. Mas a visão que eu acho que eu entendo que é a mais correta, teologicamente falando, é que essa mulher, ela ouviu algumas pregações de Jesus. E em algum momento, diante dessas pregações de Jesus, quando Jesus falava da misericórdia dele com aqueles que estavam à beira do caminho, à margem do caminho, os marginalizados, porque ela era alguém assim, ela estava à margem do caminho, ela era uma prostituta.
E ao ouvir isso, ela recebe essa palavra para ela. E ela toma posse dessa palavra na vida dela. E ao tomar posse dessa palavra na vida dela, ela recebe a revelação da salvação na vida dela. E por isso, a partir dali, tudo muda na vida dela. Mas aqui eu quero destacar algo muito importante para você também. Que nós precisamos prestar atenção nos detalhes da palavra de Deus. Deixa eu destacar uma coisa aqui. Ele fala no versículo 47 o seguinte: mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Eu estou achando que eu estou meio rouco, não sei. Estou ouvindo aqui meio baixo, mas tá bom. Vocês estão me ouvindo aí? Está me ouvindo aí? Aleluia! Então tá bom, então tá firmeza. Glória a Deus. Voltando, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que eu quero dizer para você com isso? Aquela mulher, quando ela ouviu a mensagem de Jesus, acerca da misericórdia dele, ela sabia muito bem quem ela era. E por saber muito bem quem ela era, ela aceita o perdão de Jesus. E ela carrega dentro do coração dela essa gratidão tão grande por Jesus. Mas, talvez aqui esteja o grande problema da maioria dos cristãos. E qual que é o problema da maioria dos cristãos que impede eles de ser tão grato a Deus? Sermos do grupo de que a dívida era menor. Lembra? Haviam 2 credores, um devia uma quantidade maior e o outro devia uma quantidade menor, mas eles não tinham como pagar, mas ambos foram perdoados. E aí Jesus pergunta para Simão: qual dos 2 amou mais? E aí Simão responde: aquele qual a dívida maior foi perdoada. Essa mulher, essa prostituta, ela sabia que a dívida dela era maior. E por isso ela amou tanto. E Jesus ainda nesse versículo ele diz assim: a quem é pouco perdoado, pouco é, ou melhor, pouco ama. O que Jesus está dizendo aqui? Aqueles que não têm do que ser perdoado, não precisam ser gratos. Sabe qual é o maior erro que eu e você caímos? É nesse aí. Porque nós achamos que porque estamos na igreja, nós não temos pecados. Porque nós achamos que temos título, sou pastor, eu sou diácono, eu sou ministro de louvor, eu sou semideus, eu sou apóstolo, eu sou luz do mundo, eu sou sei lá o que, tem de tudo hoje, eu sou o giraia de Deus, eu sou não sei o que, eu sou dos changeman do Senhor Jesus, tem de tudo nessa terra, né, irmão? O jaspion de Deus. Há um tempo atrás eu recebi também o jaspion de Deus, aleluia, é uma coisa de louco, é isso aí, né? Isso é para os veteranos. Os mais jovens estão olhando e falando: o que ele está falando, né? Os mais jovens estão olhando e falando assim: mas o que é isso, né? Isso não é para vocês não, vocês são da geração aí desse negócio aí, ó, furado aí, ó. Um dia se vocês quiserem falar comigo, a gente conversa melhor sobre isso, amém? Mas o que eu quero dizer para você com isso? Não caia nesse erro. Eu e você deveríamos olhar para nós todos os dias, diante do espelho, e dizer: você é um belo de um pecador. O que você merecia era o inferno, cara. Você vive de aparência, você mente, você engana. Meu irmão, porque o que nós criamos é uma casca de religioso. Porque você acha que você não rouba mais os outros? Você é um santo? Porque você acha que agora você veste uma roupa de crente, você já é um separado? E você já pode até apontar? Meu irmão, quantas vezes você se senta numa roda de escarnecedor? Quantas vezes você abre a boca para falar mal dos outros? Quantas vezes você nega o nome de Jesus? Quantas vezes o Espírito Santo fala para você: vai ler a Bíblia, e você vai ver o Instagram? Quantas vezes o Espírito Santo fala para você: vai orar, e você vai para a rede social? E nós somos santos.
E é por isso, meu irmão, que você vem para a igreja parecendo que você está fazendo um favor para Jesus. Deixa eu ir lá fazer um favor para Jesus. Eu vou lá nessa noite fazer um favor para Jesus. Eu vou lá cultuar Ele. Né? Eu vou lá cultuar Ele, porque Ele precisa ser cultuado. Mas eu estou quase ali com Ele, né? Se olhar, ó, páreo. O dia que você entrar por aquela porta, reconhecendo quem você é de verdade, a primeira coisa que você faz é jogar seu rosto no chão e dizer assim: eu estou diante de um lugar santo, aonde habita um Deus santo, e o que eu merecia era o inferno, mas Ele me resgatou das trevas e me trouxe para o reino da luz. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, eu te agradeço, porque eu não tenho como ser salvo se não fosse através do teu sangue na cruz. Era impossível a minha vida ser transformada se não fosse a cruz. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão. Não caia no erro que a maioria cai. Não caia. Quantas pessoas estão escondidas atrás de aparências, atrás de títulos, de maneiras de se falar, como eu brinquei com você aqui agora. Quem disse que alguém que ora eloquentemente é santo, meu irmão? Mas infelizmente é isso que nós vivemos hoje. Não se iluda. Você pode me enganar, mas a Deus você não engana. Você pode enganar os irmãos, mas a Deus você não engana. Nunca você enganará. A palavra é clara. Ela diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. E Ele está vendo e observando cada atitude nossa. Seja criterioso com você. Reveja os teus valores, reveja os teus princípios. Pare. Porque senão você nunca será grato a Deus, senão você nunca entregará para Ele um louvor verdadeiro. E um louvor verdadeiro, escute, não é cantar. Um louvor verdadeiro é um choro da sua alma. A maior e melhor oração que um homem pode fazer não é com palavras, é com choro verdadeiro diante de Deus. Essa é a oração que Deus ama. E não palavras que impressionam Ele, porque você nunca o impressionará, porque Ele te conhece muito bem. E quando você começa com aquela lorotinha, ai papaizinho, ai não sei o que lá, Ele já olha e fala: lá vem ele de novo, tentando me enrolar. É a mesma coisa do Isaac. Pai, meu Deus, lá vem. Vai, o que você quer? Entendeu? É isso. Você conhece teu filho. Quando ele chega metendo o pé, você sabe que não quer nada. Agora quando ele chega com: e aí, paizão, tudo bem? Vai, pode falar o que você quer. Irmão, você não conhece teu filho? Deus te conhece. E muito bem. Sabe, querido, enquanto nós não entendermos isso, talvez nós nunca vamos viver uma gratidão. Ou talvez você nunca vai expressar a sua gratidão. Ela nunca será vista como ela deveria ser vista. Essa mulher, Jesus fez questão de registrar isso na Bíblia, para que eu e você pudéssemos refletir sobre isso. Essa mulher passou por cima de tudo e de todos. Essa mulher talvez ela tinha só aquele valor, mas aquele valor para ela não tinha significado algum, depois do conhecimento que ela teve da pessoa de Jesus Cristo. E aqui está o segredo para mim e sua vida. Quando nós conhecemos a Cristo e nós entendemos que o que nós merecíamos era o inferno e Ele nos resgatou, você começa a dizer não para tudo aí fora, e você começa a dizer amém para Cristo. Muitas pessoas vão dizer: isso é loucura, o que você está fazendo é loucura, isso não faz sentido algum. Para elas não faz sentido algum, mas para você faz todo sentido. Todo sentido, todo sentido, todo. E se eu dissesse para você que se eu voltasse lá atrás novamente, no ano de 2019, e eu tivesse que tomar uma decisão novamente, eu faria tudo isso de novo, e com muito mais intensidade do qual eu fiz. E eu digo a você, busque por isso, busque por entender isso. Versículo 48. Até os 50 para nós encerrarmos. Então Jesus disse a ela:
seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse para a mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Essa atitude dessa mulher não só expressou a fé dela por Jesus, como trouxe a salvação para a vida dela. O que mais eu e você precisamos, além disso, querido? Por isso que a Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, irmãos? Nós estamos sendo enganados o tempo todo. Olha uma pergunta para mim e para você nessa noite: o que fazemos hoje expressa nossa gratidão a Deus? Responda aí dentro do teu coração. Seja verdadeiro com você. O que você faz hoje expressa a sua gratidão a Deus? Queridos, infelizmente, muitos trocam um culto por qualquer coisa. Trocam um culto por uma festinha, trocam um culto por um negocinho, trocam um culto. E eu não estou aqui para criticar ninguém, querido. Eu não estou aqui para criticar ninguém, não é esse o propósito. Eu só estou dizendo uma coisa para você: quando você troca Jesus por outras coisas, talvez esse Jesus ainda não seja o Jesus que essa mulher conhecia. Deixamos Jesus, olhe bem isso, deixamos Jesus porque as coisas não estão indo como nós queríamos. Por que você não está indo mais na igreja, meu irmão? Por que você não está indo mais na igreja, minha irmã? Eu não estou indo porque as coisas não estão indo bem para mim. Então você abandona Jesus porque as coisas não estão indo bem para você? Quantas pessoas abandonam Jesus por isso? Porque as coisas não estão acontecendo como elas queriam. Sabe, pastor, o meu casamento não está indo como eu queria. Sabe, pastor, o meu trabalho não está indo como eu queria. Pastor, a minha família não está indo como eu queria. A minha vida financeira não está indo como eu queria. E é por isso que você abandona Jesus? Pessoas têm dificuldade de entregar um dízimo e uma oferta. E quando vão entregar, sempre pensam 100 vezes antes. Mas elas se esquecem de que elas só estão de pé e têm um emprego, porque a misericórdia de Deus que renovou-se sobre ela na manhã do dia. Traga o seu dízimo, dê a sua oferta para Deus, honre a Deus com o seu dízimo e oferta. Eu não vou honrar nada. Não se esqueça, querido, se você tem um emprego hoje, acredite, essa porta quem abriu foi Deus. Se você hoje tem uma vida boa, acredite, você só a tem porque Deus, através da misericórdia dele, permitiu que você a tivesse. Olha outra coisa, pessoas têm muita dificuldade de servir a Deus. Sempre servir a Deus é uma dificuldade. Mas na realidade, escute bem isso, mas na realidade, todas as manhãs, nós somos servidos por Ele, com vida, com saúde, com provisão, com proteção. Você pode servir a Deus? Pastor, eu não posso. Pastor, eu tenho tal coisa. Eu também tenho. Eu também tenho. Para mim não dá. Para mim não dá. Pois é, mas imagine se Jesus todas as manhãs também respondesse assim: dá saúde para o teu filho. Não, hoje não vai dar.
Emprego, não, hoje não vai dar. Protege ele, também hoje não dá. Provisão para ele também não vai dar. E o que seria de nós, meu irmão? Mas a verdade é essa, querido. O que eu mais escuto é isso. Sabe, pastor, para mim não dá. Para mim não dá. Para mim não dá. O compromisso com Deus hoje é o maior desafio da igreja, porque os cristãos não têm compromisso algum com Deus. Mas tudo o que eles querem é que Deus tenha compromisso com eles. Que Deus faça milagres, que Deus abra portas, que Deus dê saúde, que Deus dê proteção, que Deus faça milagres. Deus faça tudo, mas o que elas fazem para Deus? Nada. Nada. Volto e pergunto a você, o que você tem feito hoje? Expressa o quanto você é grato a Deus? O que você tem feito para Deus hoje? Expressa o quanto você é grato a Ele? Ou melhor, você tem feito algo para Deus hoje? Deus pode contar com você? Deus pode ouvir de você aquilo que Ele ouviu de Isaías lá atrás? Eis-me aqui, Senhor. Porque Deus está falando a mesma coisa hoje. A quem enviarei? Quem irá por mim? E Isaías virou e disse o quê? Eis-me aqui, Senhor. Conte comigo, Senhor. Eu não posso, Deus, porque eu tenho a minha carreira. Eu não posso, Deus, porque eu tenho a minha família. Eu não posso, Deus, porque eu tenho as minhas coisas. Eu não posso, Deus, porque eu tenho as minhas prioridades. Eu não posso, Deus. Eu não posso, Deus. Eu não posso, Deus. Sabe, não tem a ver com Deus, tem a ver comigo e com você. Porque Ele vai levantar outro no meu lugar e no teu lugar. Porque Ele vai encontrar pessoas como essa mulher, como essa prostituta, sem dúvida alguma. Ele vai encontrar pessoas que ouvem a palavra e elas olham para ela e dizem assim: se Ele me perdoou, era tudo o que eu precisava. E elas vão se levantar e vão viver tudo isso. E talvez você vai continuar sentado no seu lugar, vendo as pessoas vivendo, e você aí, vegetando no teu lugar. Quero chamar o ministério de louvor aqui para frente. Glória a Deus. Eu não sei, querido, eu não sei se o que você tem feito expressa o quanto você é grato a Deus, mas sabe, ouça bem o que eu vou dizer para você. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Toda palavra que eu ministro nesse altar, Deus antes fala comigo, e Ele fala muito comigo. E enquanto eu estava preparando essa palavra, escrevendo e rascunhando essa palavra, o Espírito Santo de Deus, Ele fez para mim essa pergunta primeiro. E a pergunta dele para mim foi essa: Rogério, o que você faz hoje para mim expressa a sua gratidão a mim? E eu abaixei a minha cabeça e eu disse: Senhor, a tua palavra no Salmo 51, no versículo 6, ela diz que o Senhor espera de nós é um coração sincero, Senhor. E eu falei, se eu não for sincero com o Senhor agora, eu estarei pecando. E aí eu disse para Deus, Deus, eu poderia fazer mais. Eu poderia ir além. Talvez, Deus, se eu tivesse me empenhado mais, nós estaríamos com 5 igrejas e não 3. Talvez se eu tivesse trabalhado mais, nós estaríamos com 10 igrejas e não 3. Talvez se eu tivesse trabalhado mais, nós teríamos ganhado muito mais almas para Jesus. Mas talvez eu não trabalhei o suficiente, Deus. E ali eu abaixei a minha cabeça e eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu sei que eu posso dar mais. O que o Senhor fez por mim, querido, o que o Senhor fez pela minha família é inexplicável. Eu jamais conseguiria explicar para você
O que foi que Deus fez na minha família? Uma família quebrada, destruída, que não sabia nem o que ia fazer da vida. Deus restituiu tudo, tudo. Nós olhávamos e dizíamos assim: como fechar um CNPJ com o nível de dívidas que nós temos? E para a honra e glória do nome do Senhor, esse CNPJ está fechado. E Jesus, Ele não para. E Jesus disse assim para mim: e se você soubesse nessa noite que eu fui convidado para jantar na casa de um fariseu, o que você faria, filho? Eu disse a ele: Jesus, eu não sei se eu sairia da minha casa sem ser convidado, e eu entraria nessa casa e eu entregaria tudo que eu tenho ao Senhor. Eu não sei se eu tenho essa coragem, Jesus, me ajude. E eu comecei a dizer a ele: Jesus, me ajude, Jesus, me ajude a me colocar no grupo das pessoas que devem mais, porque a religião, ela tende a nos levar sempre para esse lugar de que nós não cometemos mais aqueles pecados que nós cometíamos antes, de nos enganar de que nós somos pecadores. Mas eu dizia: Jesus, eu sou um pecador. Todos os dias eu me coloco diante do Senhor e eu te peço perdão pelos meus pecados. Senhor, me perdoe, porque nessa noite eu quero te dizer: talvez eu não iria naquela casa e eu não ungiria os teus pés. Mas é como se o Espírito Santo dissesse dentro de mim: filho, a única coisa que eu queria ouvir de você nessa noite é isso, somente a verdade. E a partir daqui as coisas mudam entre eu e você. E nessa noite eu quero levar você a tomar essa decisão também. Seja verdadeiro com Ele. Se Jesus estivesse aqui hoje e você soubesse que Ele está aqui, você o ungiria com tudo que você tem. Você colocaria aos pés de Jesus tudo, as tuas finanças, a tua família, os teus filhos, os teus bens, o teu futuro. Você depositaria nos pés de Jesus sem medo. Porque é isso, eu te garanto. Se você depositar nos pés de Jesus tudo que você tem, Ele te devolve 100 vezes mais, 100 vezes mais. Porque Ele nunca vai deixar um filho dele desamparado. A questão não é valores. A questão não é valores, é o meu e o seu coração. É o quanto Jesus vale no meu e no seu coração. É o quanto Ele é importante no meu e no seu coração. Você tem coragem hoje de largar tudo por Jesus? Você tem coragem hoje de abandonar tudo por Ele, se Ele te pedir? Lembre, não tem a ver com religião, não tem a ver com doutrinas, tem a ver com o quanto você conhece de um Jesus tão lindo, de um amigo tão próximo. Tem uma canção que eu tenho ouvido ela, e essa canção tem mexido comigo. E ela diz assim: quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou.
Quem é esse, Senhor? Senhor, ajuda-nos a entender, Pai. Senhor, ajuda-nos a entender, Pai, que o que o Senhor tem para nós, Pai, é muito mais do que um carro, é muito mais do que uma conta bancária, é muito mais do que uma casa, é muito mais do que coisas materiais. A tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. E pela fé, Senhor, eu creio que um dia todos nós estaremos juntos com os anjos, diante de um trono, olhando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, brilhando e resplandecendo, e o adorando 24 horas incessantemente. Oh Senhor, gera em nós esta gratidão, Pai. Gera em nós esse desejo, Deus, de expressar a nossa gratidão, não com palavras, mas com atitudes, Pai. Uma gratidão que se vê, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.